A decisão de sair não foi fácil, embora já estivesse fermentado há quase 2 anos. Não vou dizer o nome do culto. Eles são conhecidos por rastrear seus desertores e usar métodos, legais ou não, para trazê-los de volta para o culto. Mas posso dizer que era um culto de grande produção. Morávamos em um complexo no meio do nada, cercado por uma floresta densa, e nosso número estava na casa de centenas. Nasci e cresci lá, um filho bastardo, criado por ordem dos mais velhos, por 2 pessoas que mal se suportavam. E eu não fui um único. Anos antes, os mais velhos formavam casais, com a maioria dos residentes do complexo, exatamente da mesma época. E agora havia pelo menos 100 crianças da mesma idade e um bando de pais mal-humorados. Algumas famílias trabalhavam bem juntas, já a minha, não. Mas é claro que meus pais se amavam, assim como todos se amavam. Não foi o amor, mas um acordo social que envergonhou aqueles que reagiram, aqueles que demonstraram algum sentimento além da complacência. Eles chamavam isso de amor verdadeiro e permeava tudo e todos. Eu tinha cerca de 13 anos quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Certa noite, meu pai contrabandeou bebida para nossa casa e ficou bêbado. Uma ofensa grave, caso ele fosse pego. Acho que ele não se importou, e à medida que bebia, mais e mais, suas inibições se dissiparam, e a raiva incandescente que havia inflamado dentro dele durante anos e anos, finalmente perdeu o fôlego. Ele começou a gritar com minha mãe, xingando-a de todos os tipos de nome. Disse que ela é a razão pela qual a vida dele era tão árida, que ele nunca amou de verdade. E com o passar dos anos, ela só se tornou menos e mais feia aos olhos dele. Que eu fui um erro. Ela não revidou, e isso dobrou sua raiva. Então, ele começou a bater nela. Eu não vi meu pai por um bom tempo depois disso, mas o estrago estava feito, tanto para mim quanto para minha mãe. Mesmo depois de deixá-la sair da enfermaria, 2 semanas depois seu osso estava escuro e inchado, com um punhado de curativos ensanguentados, cobrindo os cortes em sua pele. Quanto a mim, eu percebi que o amor verdadeiro não era real. Não foi permanente, embora possa ter tido boas intenções. Foi apenas plantado, uma imagem da verdade colada nas paredes, um falso Deus. Agora, você precisa lembrar que fui criado lá. É tudo que eu já conheci. Para mim, aquele mundo era a verdade. Mas, mesmo assim, a dúvida roeu a pele dos meus dedos. E a nítida sensação de que algo não estava certo começou a tomar conta de mim. Isso trouxe muita vergonha e medo. Mas varrer tudo para debaixo do tapete só fez com que a situação piorasse. A partir de então, comecei a ver as brigas internas que costumava ignorar e considerar como um sinal de normalidade. E como é que, se as coisas estavam tão boas, a nossa casa não conseguia ficar quente durante a noite? E por que comiam as mesmas coisas todos os dias? E por que os mais velhos decidiam tudo, mesmo que suas decisões deixassem outras pessoas infelizes? A ideia de que tudo isso, de alguma forma, não era real, surgiu. E quanto mais eu pensava nisso, mais forte esse sentimento se tornava. Eu escondi bem. Meus pais mal se importavam comigo. Nenhum deles queriam me ter. E minha criação foi feita com um requisito mínimo em mente. Eu era apenas um subproduto do amor verdadeiro, comandado pelos mais velhos. Então, desde que eu cumprisse meus deveres no complexo,
eles realmente não se importavam com o que eu estava fazendo, ou como eu estava me sentindo, ou o que eu estava pensando. O resto deles estava muito ocupado com o trabalho ou com seus próprios problemas para me verificar. A ideia de ir embora um dia entrou na minha mente de forma irregular e me assustou. Foi uma das piores coisas para se pensar. Foi assim que fomos criados, como se esse fosse o paraíso e o resto do mundo fosse o inferno, e você estaria eternamente condenado se caso partisse. Eu sei, é extremamente estúpido pensar isso, mas lá estava ele, perigoso e doce, e não o deixava ir. À medida que deixei o pensamento fermentar, comecei a ficar mais confortável com ele. Embora no início fosse horrível, logo se tornou familiar, e sua potência diminuía a cada dia. A sequência do pensamento veio logo em seguida: vou embora. Depois de tomar a decisão, foi principalmente uma questão de pragmática. Embora não soubesse o que estava me esperando no mundo exterior, eu sabia como funcionava o complexo, e foi aí que decidi basear o meu plano. Dentro de alguns meses, haveria um grande ritual, uma espécie de lenda da qual todos sempre falavam, mas que parecia mais uma fábula do que qualquer outra coisa. Mas isso aconteceria de qualquer maneira, e como todos compareceriam, era a minha melhor chance de passar despercebido e pelo menos me dando uma vantagem. Enquanto todos estavam ocupados, ao longo da semana que se seguia o ritual, tivemos vários briefings para as crianças sobre o ritual, através das quais reuni informações suficientes para saber o local exato onde teria menos chance de ser pego ao cruzar a cerca que cercava o complexo. Eles não nos disseram qual seria o ritual, apenas que teríamos uma refeição sofisticada durante ele, e basicamente só precisava chegar na hora certa. A parte mais difícil foi me manter preocupado e discreto. Cada vez que abria a boca, tinha medo de gritar: eu vou escapar no dia do grande ritual. Mas, felizmente, tal coisa não aconteceu. Todos estavam tão preocupados em deixar o composto em perfeitas condições para o ritual, que duvido que alguém tenha notado que eu estava agindo de forma diferente. Na noite anterior ao ritual, arrumei uma pequena bolsa de couro com algumas roupas, uma garrafa de água e uma lata de antitranspirante e escondi debaixo da cama. Tudo era bastante escasso no complexo, então foi tudo que consegui escapar sem que ninguém percebesse. Eu mal dormi, a bolsa queimando um buraco na cabeceira da cama, a excitação mantendo um pulso constante de pensamento erráticos bombeando em minha mente, mantendo ocupada, preparando para total e qualquer situação. O ritual estava programado para começar depois do anoitecer, então continuei meu dia normalmente. Se eu não tivesse tão cansado, tenho certeza que alguém teria me descoberto. Eu estava muito animado e com medo, assustado mais do que nunca. O crepúsculo começou a cair e todos se reuniram em torno do centro do complexo. Estávamos todos agrupados em nossas próprias famílias, a 3 metros de distância um dos outros, formando um semicírculo longo e largo, em torno de um palco improvisado, como se estivesse fazendo fila em direção a ele. Fiquei ali com meus pais, que pareciam mais sérios do que jamais os tinha visto, e assistimos ao palco em silêncio. Deve ter levado 15 minutos para os mais velhos conseguirem subirem no palco. Um deles, uma espécie de líder, tocou um microfone e alto-falante gigantesco emitiram um monstruoso ciclo de feedback. Alguém recusou o ganho e um mais velho continuou. Seus colegas espalhados no palco atrás dele, em um semicírculo próprio. O discurso foi chato,
assim como a maioria do discurso proferido pelos mais velhos, especialmente com a minha ideologia recém-descoberta. A sua abordagem sobre o amor verdadeiro é a nossa força e o único Deus verdadeiro parecia mais derivado do que nunca. Eu rapidamente desliguei e comecei a explorar aos arredores. A adrenalina começou a fluir em minhas veias. Eu finalmente iria embora. Nossa família estava situada na linha mais externa da população, então tudo que eu tinha que fazer esperar por uma abertura e fugir. Algumas crianças já estavam migrando. A fala do mais velho não era interessante o suficiente para prender sua atenção. Foi estranho, todos os adultos olhando e ouvindo atentamente, e nós, crianças, sendo deixados fazendo o que quisermos, o que era algo que quase nunca podíamos fazer. Algo estava diferente, mas coincidia com meu plano. Então, eu não me importei, não muito. Olhei em volta e esperei pela minha chance, mas então o mais velho disseram alguma coisa e meu pai se virou para me encarar, me dando um leve susto. Diga adeus à sua mãe, ele me disse, seu rosto se contorcendo como se ele estivesse trabalhando mais do que o normal para manter sua cara séria. Adeus, mãe? Eu disse virando-me para ela, sabendo que as ordens do meu pai sempre foram ordem do meu pai. Era melhor não brigar com ele. Ele me surpreendeu, isso foi inesperado, e eu realmente não conseguia manter meu foco no ritual e na fuga ao mesmo tempo. Todas as outras crianças também estavam se despedindo das mães, algumas até abraçando. Nenhum de nós parecia ter ideia do que estava acontecendo, mas os pais deviam saber de alguma coisa, porque eu podia ouvir algum dos caras mais velhos chorando. Chorar não fazia parte do amor verdadeiro, e isso me confundiu ainda mais. Uma sensação profunda e perturbadora se instalou em meu estômago, me puxando para baixo em um vórtice escuro. Merda! Será que eu perdi minha chance? Eu pensei, torcendo muito para não ter feito isso. Agora, abram seus corações. Abram seus verdadeiro amor pelos nossos filhos, meus irmãos. Olhem para suas mães, filhos. Elas abençoaram vocês com amor verdadeiro. O mais velho gritou no microfone. Todas as mulheres do complexo se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Comecei a ouvir gritos de longe. Meu pai me interrompeu, agarrando a minha cabeça e virando para encará-lo. A poucos metros de distância, minha mãe estava ajoelhada, como todas as outras. Você deve assistir isso, disse ele, e não deixar seus olhos vagarem. Olhando para mim, para ter certeza de que eu estava observando, ele se aproximou da minha mãe e agarrou o cabelo dela, enrolando ao longo rabo de cavalo em volta do punho. Para o único Deus verdadeiro, disse ele, e começou a puxar. Ela gritou de dor. Ele travou os calcanhares no chão seco, as botas cuspindo poeira no ar, puxando com todo o seu peso. A princípio, nada pareceu acontecer, mas, de repente, uma rachadura vermelha se formou na base do seu crânio. Rapidamente começou a se alargar, rasgando e rasgando a pele em duas. Agora os gritos estavam por toda parte, ensurdecedor e infernal. Depois que a rachadura inicial foi alcançada, meu pai não precisou mais puxar com tanta força. Ele respirou fundo e relaxou os braços por um momento. Depois, voltou a puxar com um novo vigor. O couro cabeludo de minha mãe começou a descascar como a casca de um abacate. Sangue vermelho brilhante e carnes despolpadas de veias sanguíneas perturbadas. O fluxo revelando lentamente seu crânio, incandescentes, como havia sido sua raiva quando ele quase espancou até a morte. Papai grunhia enquanto trabalhava, e quando o topo do crânio de minha mãe ficou completamente descoberto, ele puxou uma última vez,
arrancando completamente a pele da cabeça dela. As bordas de sua pele caíram sobre as orelhas e rosto. Olhei em volta e vi exatamente o mesmo processo sendo feito com todas as mulheres. Algumas já haviam terminado, outras ainda no meio do processo. Os homens grunhindo, se debatendo e chutando o chão para arrancar a pele do crânio. As mulheres gritando em agonia. E nós crianças não poderíamos deixar de assistir, congelado no lugar, com muito medo de fazer qualquer coisa. Comecei a ouvir um som de batidas bruscas, seguindo um estalo, semelhante ao de um ovo. Olhei para meus pais e eu mal os reconhecia. Mamãe estava coberta de sangue, soluçando baixinho. Papai estava sobre ela, com um martelo na mão, batendo em seu crânio exposto. Ele teve que segurar a cabeça dela com uma mão para mantê-la firme. Após cada movimento cuidadoso, ele usava os dedos para erguer a cabeça dela, pegando pequenos pedaços de ossos de crânio e jogando no chão ao meu lado. Ele suava profundamente, os olhos arregalados e fixo, determinado a terminar o trabalho. Depois que um grande pedaço de osso caiu no chão, ele deu um passo para trás e contemplou seu trabalho como um escultor e se afastou se observando o todo. Aparentemente satisfeito, ele chamou meu nome e me colocou ao lado dele, embora estar perto dele fosse a última coisa que eu queria fazer. Mas eu sabia que não obedecer às suas ordens iria arruinar qualquer chance de fuga que eu ainda pudesse ter. Eu avancei como sempre fiz e caminhei até ele. Ele me entregou uma colher de prata gravada com símbolos estranhos e desajeitado. Eu nunca tinha visto uma colher tão sofisticada. Geralmente comíamos apenas com garfos de aço inoxidável que foram usados durante toda a minha vida. E olhei para os seus contornos enlouquentes e símbolos estranhos. Mas então ele me interrompeu, agarrando o meu pulso e dizendo: Coma. Como é que é? Quê? Eu perguntei a ele. Eu te dei tanto, e sua mãe está lhe dando o resto dela. Agora, coma! Ele respondeu. Era uma ordem, e as ordens foram seguidas, embora ainda não tivesse certeza do que eu deveria fazer. Levantei a colher e olhei para ele com curiosidade, esperando que ele não ficasse bravo. Ele gemeu e me pegou pelos ombros, me levando a ficar em cima de minha mãe. Come! Ele gritou, a frustração desaparecendo de sua voz. Olhei para baixo e vi o buraco que ele havia cavado. As bordas grosseiras e afiadas do crânio formavam um pote, com filamentos vermifugados de cérebro dentro, pulsando levemente, estrias de sangue escorrendo em diferentes direções. Mamãe? Eu perguntei, inclinando a minha cabeça para dar uma olhada em seu rosto. Ela já se foi. Agora coma antes que seja tarde demais, disse meu pai, levantando a minha cabeça novamente. Eu enfiei a colher suavemente entre uma fenda na superfície do cérebro e tentei retirar o menor pedaço que pude. Mamãe começou a gritar de novo, mas ficou parada, controlando sua agonia. Meu pai ainda não tinha gritado comigo, então eu sabia que estava fazendo o que ele queria que eu fizesse. Foi necessária uma força considerável libertar uma mordida do tamanho de uma lesma no cérebro de minha mãe. Ao olhar para a peça balançando levemente no meio da colher, me perguntei quais lembranças e ideias ela continha e que parte de minha mãe estava prestes a comer. Coma agora mesmo! Meu pai gritou, seriamente zangado a essa altura. Coloquei a colher na boca e tentei engolir imediatamente, mas o pedaço ficou preso na garganta. Uma mordaça seguida por uma pequena poça de vômito o desalojou.
mas isso significou que eu tive que engolir o meu próprio vômito junto com um pedaço de cérebro de minha mãe. Uma rápida olhada na fúria nos olhos de meu pai me forçou a fazer isso. Eu sabia que ele estava chegando ao mesmo ponto que atingiu naquela noite com minha mãe. Perguntei-me se a raiva dele era tão potente quando ele estava sóbrio, se ele bateu com mais ou menos precisão. Bom, continue, ele disse com aprovação, enquanto eu engolia o conteúdo da minha boca. Cortei mais pedaços inicialmente, tentando salvar algo dela, que rapidamente se revelou inútil. Ela não gritava mais, e a cada mordida ficava mais mole, seu corpo balançando preguiçosamente, enquanto eu engolia tudo, o que ela sempre foi, em mordidas duras e úmidas, que deixaram meu maxilar dolorido de tanto mastigar. Muco e sangue escorreram para meus queixos, e percebi que minha mãe começou a babar. Ela ainda estava viva, mas o que quer que ela tenha sido, desapareceu para sempre. Olhar para baixo tornou-se insuportável. Então, enquanto mastigava cada pedaço, olhava para os outros. A maior parte dos gritos havia parado, e o barulho me lembrou do refeitório, durante a hora do almoço, embora sem as conversas monótonas. Todas as outras crianças também estavam comendo. Algumas mulheres já tinham caído no chão, moles e imóveis, mas continuamos a comer. Cada pai certificando-se de que o filho enfiava a colher na mente de sua mãe. Eu podia ouvir engasgo, mastigações e um barulho de agitação enquanto as crianças devoravam a refeição sofisticada que os mais velhos haviam prometido. Nosso banquete foi interrompido por um alto gongo soando ao longe. Todos os homens pularam no chão, abaixando o rosto e segurando a nuca, como se uma bomba fosse explodir. Essa é minha chance, pensei, esperando que isso não passasse de uma surpresa de sorte. Olhei ao redor e disparei para nossa casa, mantendo meus passos silenciosos enquanto me moviam em ritmo de corrida. Ninguém me seguiu. Os homens ficaram em silêncio. As mulheres ficaram sem cérebro. Começaram a murmurar. Entrei e peguei minha mochila. Meu coração batia com tanta força que parecia prestes a explodir. E de repente, uma mordaça violenta emergiu da minha garganta, seguida por uma torrente de vômito materno que se espalhou pelo chão. Parecia um pouco com aquele macarrão com queijo barato de supermercados que eu comi algumas vezes. Assim que eu voltei para fora e comecei a me dirigir para a cerca, vi algo à distância que me parou e implorou para que eu olhasse. Eu deveria ter corrido e não deveria ter olhado. Do outro lado do complexo, atrás da cerca, algo emergia da densa floresta. Parecia um animal. Era mais alto que qualquer uma das casas que tínhamos, quase tão alto quanto as árvores. Braços gigantescos em forma de garras projetavam-se de seu corpo musculoso, e quase parecia que era sustentado por pernas com casco, como se fosse um cavalo. Um grito ensurdecedor soou, silenciando todos os outros sons ao meu redor. Eu sabia o que era aquela coisa. E se lançou em direção às casas e pulou a cerca. Eu comecei a correr novamente, corri na direção oposta. Achei que deveria ter me visto, mas, olhando para trás, e para o perto do palco. Ele caminhou lentamente entre as multidões, como se estivesse tentando encontrar alguma coisa. Rapidamente cheguei à cerca e encontrei o lugar exato aonde os fios estavam partidos, dando espaço suficiente para eu me esquivar para sair. Corri em direção à linha das árvores e quando eu cheguei lá, me virei pela última vez, olhando o complexo ao longe. A criatura estava entre as crianças e as mulheres abatidas. Seus olhos eram vermelho escuro, grande como a lua.
Eu podia senti-lo me encarando. Não sei como ele conseguia me ver de tão longe. Talvez não, mas seu olhar transformou minhas pernas em manteiga, e um medo alto percorreu minha espinha. Ele me queria. Eu podia sentir isso. E foi aí que eu percebi o que era o único Deus verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar. Até a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.